vocês poderiam comentar sobre Bradesco na visão de vocês, mas aí eu coloco o Bradesco, na verdade, mais com aquela provocação da gente talvez falar um pouco de bancões, assim, que a gente estava até conversando em off, e aí até entender um pouco qual que é a posição de vocês, para o que vocês olham, e vai aqui uma provocação, tá? A gente estava falando bastante de empresas baratas em termos de múltiplo e que estão trazendo um bom resultado ainda. E coloco na mesa, olha Banco do Brasil, por exemplo, rodando a nível de rentabilidade Itaú, na verdade o maior lucro do setor a 2 tris, na verdade, foi no primeiro, foi no segundo agora, e quando você vê em termos de múltiplo, estava barato lá atrás, mas continua barato ainda. Abaixo falou do patrimônio, enfim, não sei quantas vezes você tem aí, né, Nishi? Vocês vai ter isso aí muito melhor do que eu, inclusive. E aí eu pergunto, gostam ou não de Banco do Brasil? Vem um risco, talvez até estrutural do case de não se posicionar, ou até se posicionar, como que vocês olham isso? Depois a gente fala dos outros também. Tá bom. A pergunta do Augusto aí de Bradesco, o Bradesco, ele é muito barato, né? Então, quando a gente olha em bancos, a gente costuma olhar 2 tipos de múltiplos, né? Um é preço sobre patrimônio líquido, e o outro é preço sobre lucro. Então, preço sobre patrimônio líquido do Bradesco está muito interessante, abaixo de 1 vez, né, esse indicador. Porém, o momento operacional do Bradesco é muito difícil. Então, o Bradesco sofreu muita inadimplência, né, na carteira de pessoa física e tem sofrido também na carteira de pequenas e médias empresas. Isso vai levar alguns trimestres para se normalizar. Então, como ele sofreu nessas carteiras, né, e a inadimplência subiu, ele teve que provisionar mais e está crescendo também menos por ser mais conservador. Isso está levando a uma receita de juros menor, com uma inadimplência ainda alta, e a gente acredita que vão levar alguns trimestres para normalizar. Então, olhando o longo prazo, o Bradesco, na nossa opinião, é uma boa compra, só que no horizonte de 12 a 18 meses a gente prefere os outros bancos. Né? Então, por exemplo, o Itaú, ele está nesse múltiplo de preço sobre valor patrimonial muito acima do Bradesco, mas quando a gente olha o múltiplo de preço-lucro, ele está baixo, porque ele está entregando o resultado. Então a rentabilidade dele está muito alta, ele está num momento operacional diferente, né? Ele não sofreu tanto com inadimplência, ele escolheu melhor os clientes, a política de crédito dele, e também pela própria característica do banco, de segmento de renda e de geografia, ele ficou menos sensível, exposto do que o Bradesco. Então a gente prefere nesse momento Itaú, negociando um múltiplo muito atrativo. Então nos nossos números ele está abaixo de 7 vezes o lucro projetado para 2024. Quando a gente olha isso em níveis históricos é muito baixo, e níveis absolutos também é muito baixo. Né? Então é um banco que o capital dele está adequado, ele pode e deve em algum momento aumentar o payout, então vai pagar ainda mais dividendo. Então nesse caso aqui, a pergunta do Nishio, é um play que vai crescer lucro, então a gente pode falar que tem crescimento, tem valor, porque o múltiplo é muito baixo, e tem dividendo, né? Então, seriam aí 3 pontos... Vai checando as caixinhas. Né? 3 pontos relevantes do banco. E Banco do Brasil, a gente gosta também, acha que está barato, só que quando a gente compara também com o Itaú nos parece ainda mais atrativo, né? Porque o Banco do Brasil, ele está mostrando resultados tão bons, né, em retorno sobre patrimônio líquido ao Itaú, porém a gente acredita que para 2024, para os próximos anos, esse resultado ele vai cair um pouco a rentabilidade, enquanto o Itaú ele deve se manter. Então, quando a gente olha esses múltiplos um pouco mais na frente, a gente enxerga sim o Banco do Brasil barato, mas no relativo o Itaú nos parece risco-retorno mais adequado. Por que vocês acham que vai afetar esse resultado de Banco do Brasil nos próximos anos? Algo específico? O Banco do Brasil, ele capta muito barato, muito mais barato do que os bancos privados, né? Até porque ele tem algumas linhas de governo e de depósito judicial que não é mais monopólio, como foi no passado, mas ele tem grande parte do share desse tipo de depósito. E quando a Selic está alta, ele capta numa taxa baixa e aplica numa taxa alta. Isso vai ser relevante para ele ao longo do próximo ano. E ele é muito exposto também à carteira de agro, que tem sido muito positivo para o Banco do Brasil, mas se a gente imaginar que o resto da economia, num cenário de queda de juros, comece a melhorar, o agro ele tem outros drivers, né? Não são necessariamente esses. Então, esses seriam os principais pontos aí do caso do Banco do Brasil. Entendi. Essa questão... Tá pagando um mega dividendo. Eu ia até tocar nesse ponto, porque hoje o Banco do Brasil já paga um dividendo que, está sendo 10%, se você for ver agora, se for a cotação de hoje é 10% projetado.
Mas se você montasse uma posição já no começo do ano, você tem um on-cost melhor ainda, né? Se for comparar com a posição que você montou lá atrás. Mas enfim, uma pergunta que eu faço é, o Itaú, ele, até acho que no Chile pode me ajudar nisso, porque ele pagava bons dividendos melhores antigamente. Ele teve E aí reduziu o payout. Não só por, acho que uma questão de capital, mas também lá em 2020 que o próprio Banco Central obrigou, né? Todo mundo a baixar o payout. Foi durante a pandemia, sim. Mas depois foi por causa de capital. E aí isso volta, então, na visão de vocês? Ele volta a aumentar o payout ou ele não tá com espaço na Basileia, né? Ele foi formando mais capital, né? Ele foi conservador nessa política de capital. Ele não fala nos calls que vai aumentar, mas tudo indica que ele tem que aumentar. Exato. Ele tá com espaço maior. Entendi. Ele tem espaço para aumentar. Esse é o ponto. Ele foi conservador em não pagar tanto dividendo. Entendi. E agora ele tem espaço, se ele quiser, para aumentar, ou vai continuar com um balanço muito forte, que também é positivo. E uma coisa legal que eles fizeram também, nesses últimos anos ou trimestres, foi que agora o hedge deles não é mais... É o hedge no capital, né? O que deixa, talvez, a política de dividendo um pouquinho mais sólida para frente, olhando para frente. Entendi. Anteriormente não era no capital, era no resultado na DRE, né? E aí eu acho que agora, olhando para frente, ele fica com talvez uma política de dividendo, uma consistência de dividendo um pouco melhor. Só que tem, assim, várias coisas regulatórias entrando e acho que o medo deles é o risco operacional 2025. Basileia deve aumentar em 1 ponto percentual, eles estão vendo se é 1 ponto percentual ou 1,8 pontos percentuais. Na Basileia, isso ia afetar bastante o banco. Entendi. Então, para chegar num número adequado, eles estão esperando essa resolução do BC sair. Mas, assim, de qualquer forma, eles provavelmente teria têm espaço para melhorar. Porque eles estão, acho que em torno de 30%, né, de payout, que é um payout baixo para um banco que roda aí com retorno do seu patrimônio muito alto, enfim. Comparado, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é 40%, né? Não, é legal de falar isso, porque você tá comentando que um play para longo prazo de vocês seria Bradesco, mas hoje vocês têm Itaú. Itaú não seria um play de longo prazo também? Itaú também seria de longo prazo. Foi uma resposta para o Augusto. Ah, tá, entendi. Entre os dois, hoje a gente prefere... Você prefere Itaú ainda? Itaú, mas a gente acha que todos têm upside olhando longo prazo. Entendi. Todos vão ser bons investimentos olhando longo prazo, só que a nossa preferência é o Itaú. Entendi. A gente acha que eles vão se manter nessa rentabilidade, enquanto o Bradesco... terá ainda vários trimestres de desafio até chegar à rentabilidade que ele apresentava no passado. E está demorando um pouquinho mais, né, do que... O segundo TRI a gente tinha, e o mercado também uma expectativa um pouco melhor. Né? O segundo TRI, ele colocou mais para frente essa recuperação. E é só olhar o histórico, né, assim, o Banco do Brasil é um banco do governo, né, então é mais difícil você, né, no longo prazo, já chegou a rodar com ROI de 8,5% lá em 2016, né? Então, enquanto todo mundo rodava com um ROI de 20%, né? Então, assim, tem que botar isso na taxa de desconto, né? Uma taxa mais... O longo prazo do Banco do Brasil são 4 anos, né? De 4 em 4 anos. 4 anos muda relevante a mudança para eles fizeram, assim, a gente eles fizeram um belo trabalho desde 2016 até agora para estar rodando aí com ROI em torno de 21%, né? Até o Santander não poderia entrar nessa cesta que você está falando de Bradesco, nesse cenário ruim hoje, e essa recuperação gradual, assim? Daria para colocar eles mesmo na mesma caixinha? Ou não? Porque ele tem Santander. Eu já falei para ele. Eu tenho o Banco Brasil, eu tenho Santander, eu tô tentando pegar. Eu já falei, não, eu prefiro o Bradesco que Santander, mas ele foi lá e comprou Santander. O Santander... Tinha uma época que estava muito mais barato o Santander. Eu falei para você, compra Itaú. Ele falou, não, foi lá e comprou Santander. Não, eu comprei Banco do Brasil bem, Mas o Santander hoje, quando a gente olha esse indicador preço-lucro, né, expectativa de lucro para o ano que vem, ele é mais caro do que Itaú, mais caro do que Bradesco, então para a gente não faz sentido. Entendi. No relativo, parece melhor os outros bancos. Exato. Também concordo, sim. Só acho que eu comprei pouco, então. Não, eu tenho uma posição muito mais robusta em Banco do Brasil. Tá. E já tive em Itaú. Que tem ido muito bem. Que tem ido muito bem. A gente teve Banco do Brasil no nosso fundo, nosso portfólio, por bastante tempo. A gente só acha que, dado que o Banco do Brasil foi muito bem, né, performa muito bem no ano, a gente prefere agora ter as fichas em Banco Grande e Itaú do que Banco do Brasil. Mas a gente gosta muito do case.
teve posição, só que nesse momento, no relativo, o Itaú parece melhor. Até o final do bate-papo, o Bruno vai vender Vai o Santander como vai estar hoje. Não, eu já... Não, ele faz o podcast dele, Não, aí eu falo, Santanderzinho tá Santander, lá. um dia vai dar certo. Calma, pô. Vai recuperar, eu falo isso, vai recuperar. Mas é porque, na verdade... Mas sabe o que é? É assim, você vai recuperar. Provavelmente vai. assim. Vai. Agora, você pode apostar no cavalo mais rápido agora e depois comprar, né? Mas tudo é uma questão de, talvez, de timing, assim, assim, enfim. Não, eu nem tô... Eu acredito não tô no prejuízo no Santander. Só que eu poderia estar muito melhor, é que você Pois falou. Se eu tivesse, na verdade, colocar tudo em Banco do Brasil, estaria muito melhor. Mas, né? de novo, tem que diversificar um pouco, né? Nem mesmo que sejam empresas diferentes do mesmo setor. Mas Não tem alguns estudos que falam que 90% é alocação e não a escolha de ativos, né? Tem um negócio desse aí. Aí tem estudo pra caramba.